Quero cumprimentar os amados com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão perdendo a prática, hein? Para nós é um prazer imenso nós estarmos juntos nesta noite para celebrar o Senhor, exaltar o nosso Deus. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia, primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 12, versículo 8 a 15. 1 Crônicas 12, de 8 a 15. Glória a Deus. Você pode acompanhar conosco na tela, ou aí na tua Bíblia. Você que está em casa pode também nos acompanhar. Nós vamos estar passando para você cada um dos textos de 1 Crônicas 12, de 8 a 15. A palavra de Deus nos diz assim: dos gaditas passaram-se para Davi à fortaleza no deserto, homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados de escudo e lança. Seu rosto era como de leões, e eram eles ligeiros como gazelas sobre os montes. Ézer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Macbanai, o undécimo. Estes dos filhos de Gade foram capitães do exército. O menor valia por 100 homens, e o maior por 1000. São estes os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga todos os que habitavam nos vales, tanto no oriente como no ocidente. Feche os teus olhos mais uma vez, vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar na presença do Senhor. Espírito Santo de Deus, nós clamamos o teu agir, o teu toque nas nossas vidas. Ministra os nossos corações com poder, com graça, que possamos, ó Deus, como filhos do Senhor, nessa noite sermos despertados para a realidade, Senhor, desta guerra sobrenatural, Jesus. Não contra pessoas, mas uma guerra onde nós estamos para implantar aqui o teu reino, Senhor. Levanta mesmo a nossa vida como igreja, como guerreiros valentes do Senhor, para guerrear nesta luta, Senhor, que está sendo travada, para que possamos fazer do teu reino, um reino, ó Deus, de vitória, de graça e de poder. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a expressão que é utilizada neste texto como homens valentes, Gibor, Kirail, significa homem forte, homem corajoso, homem valente, mas tem o sentido de força, poder, eficiência. É uma expressão utilizada para a palavra exército e tem aí a questão da habilidade. E quando nós olhamos para este momento na vida de Davi, nós olhamos um momento que não só é uma transição na vida de Davi, mas de todo o povo de Israel. Nós vemos que Saul, nos capítulos anteriores, foi destituído rei. Se você olhar um pouco antes, você vê Samuel sendo levado pelo Senhor, ungindo então o rei de Israel, mas ainda Saul estava como governador, como rei, enquanto ele unge Davi. Você vai olhar ali na história que diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quando Samuel ele olha todos os filhos ali, todos os irmãos de Davi, ele vai achando que era o mais forte ou aquele outro, e o Senhor falando com ele que não era nenhum daqueles. Que o homem olha o exterior, mas o Senhor olha o coração. Davi então é ungido rei, e começa algo muito interessante na história de Davi. Davi, que sempre serviu Saul com integridade, com inteireza de coração, sempre submisso ao governo do rei, ajudou inclusive em vários momentos, enquanto Saul estava perturbado. O som da harpa, enquanto Davi ministrava louvores e adoração ao Senhor, era o que trazia paz, o que trazia libertação sobre a vida de Saul. Mas à medida que
a fama de Davi cresce como aquele que chefiava os exércitos de Saul, e o povo começa a milindrar, a levantar ali conversinhas, né? E eles falavam, olha, Saul matou uma quantidade, mas Davi matou muito mais, né? E aí Saul começou a ficar ciumento, né? Começou a gerar ciúme no seu coração em relação a Davi. E acontece que Saul, ele consulta então uma adivinha, e o Senhor então destitui Saul, o Espírito Santo é tirado de sobre a vida de Saul. Saul é morto, e Davi então ele é procurado pelo povo para assumir então os exércitos, assumir o controle do povo de Israel. E é interessante, queridos, que quando nós vemos esta passagem que fala acerca dos gaditas, né, os heróis aqui, os guerreiros que tinham um rosto de leão, não o rosto de leão como daquele gatinho bonitinho, né, mas um rosto cheio de cicatrizes, cheio de marcas, né, marcas das guerras. Então o rosto de leão aqui, quando a palavra de Deus fala justamente deste rosto de guerreiro, de homens marcados pelas lutas do dia a dia, homens fiéis ao rei Davi, homens que neste tempo de transição, eles vão diante do rei e reafirmam a autoridade do rei sobre as suas vidas. Só para os amados terem uma ideia acerca de quem eram esses homens, quando Davi estava ali no vale, e ele descobre que os gaditas estavam vindo ao encontro dele. Davi, que era um guerreiro valoroso, né? Ele fica com o coração cheio de temor, e ele vai ao encontro, para saber o que está acontecendo. Na prática, Davi estava assim, meu Deus, será que eles estão vindo contra mim? Porque se eles vierem contra mim, eu não sei o que vai ser de mim. Porque Davi sabia que esses homens eram guerreiros, né, fenomenais. Se você olhar no texto aí, a palavra de Deus diz que o menor deles valia por 100 homens, e o maior valia por 1000. Olha a conta que era feita. O mais fraquinho desses homens, ele valia por 100 guerreiros. Um guerreiro que tem o potencial de 100. E o mais forte deles, a Bíblia não fala qual que era, né? Mas o mais forte deles valia por 1000 guerreiros. Mas aí você me fala, pastor, o que tem nesse texto para ministrar a nossa vida como igreja? O que tem nessa palavra para ministrar o nosso coração diante da mesa do Senhor, diante deste período de pandemia? Sabe, amados, talvez você, no teu coração, está introspectivo nesse tempo, está no teu cantinho, amuado. Talvez você está ali orando e falando, Senhor, tem misericórdia de nós. Talvez o teu coração, você está como se estivesse numa caverna, preocupado com o dia de amanhã, ou preocupado com a circunstância que nós estamos vivendo. Na prática, nós estamos vivendo um período transitório nas nossas vidas. Talvez não com as mesmas proporções, no sentido de um novo rei estar assumindo diante da morte do rei antigo, como era o caso aqui do povo de Deus. Mas nós estamos num período de transição, de incertezas, de preocupações. Mas é diante deste momento, querido, que nós precisamos nos levantar como igreja. Não como gatinhos que vão ali sorrateiros com medo, mas o Senhor quer nos levantar como guerreiros valentes. O Senhor neste tempo, Ele nos levanta e nos chama como igreja para a luta. Não uma luta carnal, nós estamos lutando contra pessoas, mas Deus nos chama a arregaçar as nossas mangas ao trabalho e lutar pelo reino de Deus, a nos levantarmos e orarmos e clamarmos ao Senhor. Eu lembro quando a nossa irmã Fabiola compartilhou no grupo de oração e nós começamos a clamar pelo seu pai. Nós precisamos mesmo orar, queridos. Se nós não orarmos pelos enfermos, nunca eles serão curados. Se nós não sairmos da zona de conforto e não começarmos a pregar a palavra, as pessoas não ouvirão. Como ouvirão se não há quem pregue? Por isso eu quero te convocar neste tempo, a nós sairmos da nossa zona de conforto, sairmos da caverna, do medo, das preocupações, e começarmos a retomar a nossa posição de guerreiros valentes. Por isso o tema que nós vamos trabalhar nessa noite é despertando guerreiros valentes. Despertando guerreiros
valentes. O Senhor me trouxe aqui para despertar o teu coração, querido, para você não sair daqui mais ou menos, para você não sair aqui desanimado, ou amedrontado, ou menos preocupado. Nós vamos entregar tudo nas mãos daquele que é o nosso Rei, o Rei dos Reis, e o Senhor dos Senhores, e nós, uma vez submissos a Ele, vamos nos derramar e dizer: Senhor Jesus, conta conosco, despertando guerreiros valentes. E eu quero aprender em 3 momentos junto com os amados aqui. O primeiro deles que eu aprendo é que estes guerreiros, eles reconhecem o Rei sobre as suas vidas. Vamos comigo lá no versículo de número 8. Dos gaditas passaram-se para Davi a fortaleza no deserto, homens valentes. E aqui a expressão passaram-se para Davi faz referência justamente ao reconhecimento de Davi como rei sobre as suas vidas. E aqui trazendo essa figura de linguagem para as nossas vidas, querido. Nós precisamos ter muito claro sobre nós, quem é o rei da nossa vida. Diante destes momentos de luta, de pandemias, ou de momentos de calmaria, nós como guerreiros precisamos estar bem claro quem é aquele que comanda a nossa história. Porque senão, diante do medo da batalha, diante das situações de temor, nós podemos cair no engodo do inimigo, podemos cair em situações de desastre. Quando nós olhamos, por exemplo, filmes de guerra, onde nós temos ali as batalhas e os generais, eu gosto muito daqueles momentos onde o chefe daquela guarnição, ele declara: olha, os inimigos estão vindo, mas vocês não vão atirar enquanto eu não der uma ordem aqui. E ele frisa: não atirem enquanto eu não der o comando. E volta e meia num filme tem um abençoado para atirar antes, né? E aí cai tudo por água abaixo. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer quem é aquele que comanda a nossa vida. E neste tempo de pandemia, querido, eu quero te perguntar: quem é o rei sobre a tua história? Quem é aquele que comanda a tua vida? Será que nós precisamos ficar amedrontados? Eu não estou dizendo que nós não devemos nos cuidar, mas será que nós devemos ficar tão preocupados assim? Será que o nosso rei, ele perdeu o controle, queridos? Será que o Senhor, ele não continua sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, aquele que controla todas as coisas? Nós não precisamos temer mal algum, nem diante dessas temerosidades, ficarmos amedrontados. Nós podemos continuar reconhecendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores como Rei e Senhor sobre as nossas vidas. E entender que a nossa missão continua. Que a nossa missão, ela está aí. É tempo de nós continuarmos pregando o Evangelho, indo para a luta, sendo instrumentos de misericórdia, de graça, de amor sobre outras pessoas. É tempo de nós lembrarmos quem é aquele que está sobre a nossa vida. Nós continuamos servindo um Deus que permanece no alto e sublime trono, que tem o governo de todas as coisas na sua mão, que é o Deus que tem todo o poder, que é aquele que pode operar milagres, que pode operar maravilhas e prodígios em nosso meio. Esse é o Deus a quem nós servimos. Por isso nós precisamos caminhar nessa dimensão, querido. Recobrar o nosso ânimo, sairmos da caverna, sairmos deste ambiente de comodismo e avançar, porque o nosso Rei, Ele está vivo e Ele tem todo o poder nas suas mãos. Guerreiros que reconhecem o Rei. Mas em segundo lugar, eu quero te perguntar: você tem cicatrizes ou feridas? Cicatrizes ou feridas? Versículo 8 no final diz que o rosto deles era como de leões. Como eu disse no início, isso faz referência às feridas de guerra. Eu quero te convidar depois, quando você estiver na tua casa, por curiosidade, pesquisar ali uma foto de algum leão. Pegar um leão mais antigo, assim, que passou por muitas batalhas. O rosto machucado, faltando pelo na juba em alguns lugares. Mas as cicatrizes mostram que nós já fomos curados. Cicatrizes são sinal das batalhas que nós já passamos. Mas como eu disse, batalhas que nós passamos
e vencemos. Essa expressão, né, das cicatrizes, cada cicatriz que temos é a confirmação de que uma ferida sara. Cicatrizes mostram amadurecimento, enquanto que feridas são áreas onde nós estamos vulneráveis. Cicatrizes são marcas de superação, que só um verdadeiro guerreiro as possui. Talvez você questione por passar por lutas, por dificuldades, por momentos de tristeza. Hoje à tarde estava um longo tempo conversando por uma videoconferência com meu irmão, e nós conversando um pouquinho sobre as lutas, sobre as dificuldades da vida, do dia a dia. Meu irmão, ele mora no interior de São Paulo, pastoreia lá em Junquerópolis, e é também professor no estado de São Paulo, professor de educação física. Ele compartilhando deste momento que eles estão vivendo, das lutas e dificuldades lá também. E no final ali da conversa, ele falou: mano, mas luta e dificuldade é a nossa vida. Nós passamos por isso, o Senhor está no controle de todas as coisas, e a nossa vida permanece firmada no Senhor. E aí, meu querido, são cicatrizes que você carrega ou são feridas? Lutas, problemas, dificuldades, todos nós passamos, mas pela graça o Senhor nos faz vencer, e ficam cicatrizes, confirmações de que uma ferida já aconteceu, mas sarou. Cicatrizes que mostram o amadurecimento das nossas vidas, o quanto nós crescemos. Cicatrizes que são marcas de superação para as nossas vidas. Mas o que é triste, queridos, é que muitas vezes nós ainda carregamos feridas. E feridas, querido, na guerra são áreas de vulnerabilidade. São áreas em que o inimigo ele pode atacar as nossas vidas. Eu não estou aqui para dizer que não podemos nos ferir, pelo contrário, queridos, as feridas são inevitáveis. A questão, querida, é que nós não somos um exército que deixa os guerreiros feridos para trás. Pelo contrário, nós estamos aqui para caminhar juntos, e juntos sermos curados e sarados por aquele que pode curar cada uma das nossas feridas, aquele que pode sarar as nossas vidas e nos restaurar por completo, para que possamos voltar à ativa, para a glória do Senhor. Se nessa noite, por acaso, você se encontra com feridas no teu coração, feridas na tua alma, eu quero te convidar daqui a pouquinho a orar conosco, antes de nós participarmos da mesa do Senhor, para nós colocarmos a nossa vida diante dEle e pedir: Senhor, sara as minhas feridas, sara o meu coração. Guerreiros que reconhecem o Rei, cicatrizes ou feridas, e em terceiro e último lugar, servos de valor. A palavra de Deus diz que o menor deles valia por 100, e o maior por 1000. Quando eu olho para cada um de vocês que estão aqui, eu olho para você que está aí em casa também, querido. Cada um de nós não somos qualquer pessoa. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que você não é qualquer um. Você não é o vermezinho de Jacó. Nós somos aqui seres humanos que dependem do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Mas eu quero te dizer que nessa noite o Senhor te chama a ser um servo, uma serva de valor. Talvez você não enxergue o potencial que há na tua vida. Talvez você se olha com menosprezo. Mas eu quero te dizer que o Senhor te chama, querido. Ele te chama para o trabalho porque você é valioso, você é precioso. Você, minha irmã, é valiosa, é preciosa. E Deus, Ele deposita sobre a tua vida a capacitação para que você faça o papel de muitas pessoas. Não para que você valha apenas por um, mas para que você possa valer por 100, por 200, por 300, por 1000. O Senhor, Ele vê na tua vida o potencial que Ele mesmo colocou, para que você possa frutificar, para que você possa sair daqui mais que vencedor em Cristo Jesus. Mais que vencedora em Cristo Jesus. Eu quero te convidar a se colocar em pé neste momento, a fechar os teus olhos, a colocar a tua vida diante do Senhor. Quero convidar os nossos irmãos do conselho para
chegarem aqui à minha direita. Daqui a pouquinho nós vamos estar participando da mesa do Senhor. Mas nessa noite o Senhor te chama, guerreiro e guerreira do Senhor, homem valente, mulher valente. Não tenha medo, o Senhor Ele está no controle de todas as coisas. Se levante na força e do poder do Senhor. Se porventura ainda há feridas na tua alma, é noite de cura, é noite de restauração. Deixa o Senhor curar as tuas feridas, porque há potencial na tua vida, não por você mesmo, mas porque o Senhor te chama. O Senhor te levanta como um homem e uma mulher segundo o coração dEle, para trabalhar, para conquistar vidas, para transformar a realidade da nossa cidade, para implantar o reino aqui em Amambai, por onde quer que você esteja caminhando, indo neste tempo. Em nome de Jesus, coloque a tua vida diante do Senhor, coloque o teu coração diante dEle, em nome de Jesus. Aleluia. Apresente o teu coração diante dEle. Você que está aí na tua casa também. Essa é noite de cura. É noite de sermos restaurados. É noite de sairmos do comodismo e nos posicionarmos como guerreiros valentes, prontos, aguardando a ordem do nosso capitão, o general das nossas vidas, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e dizer para Ele: Senhor, conta conosco, nós estamos aqui, como guerreiros do Senhor. Trago as cicatrizes de superação, trago cicatrizes de maturidade, cicatrizes que já não doem mais, porque o Senhor nos restaurou, mas cicatrizes que mostram de onde nós viemos, mas onde o Senhor nos colocou. Esta é uma noite, querido, de nos dispormos diante do Senhor e dizer: Senhor, conta comigo, eis-me aqui pronto a te servir. É noite de sermos restaurados para servir, para a glória e honra do Senhor Jesus. Senhor Deus, nós queremos apresentar as nossas vidas. Se porventura há alguém aqui no templo, Senhor, ou que nos acompanha aí pela sua casa, que se encontra, ó Deus, necessitando de um toque de cura na sua alma, nas suas emoções, talvez foi ferido, Senhor, foi machucado. Oh Espírito Santo, nós não vamos abandonar nenhum dos guerreiros, Senhor, nenhum deles vão ficar para trás. Pelo contrário, nós estamos aqui dispostos como corpo de Cristo a sermos instrumentos de cura na vida de cada um, Senhor, porque todos nós aqui somos preciosos, Senhor, dentro do corpo de Cristo. E nós declaramos agora o teu agir, Senhor. Traz cura, Espírito Santo traz restauração, traz vida, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, e nos levanta com um exército muito numeroso, um exército valente, Senhor, disposto a caminhar, disposto a ir, ó Deus, pregar o teu evangelho, a ser um instrumento de cura, de libertação, disposto a guerrear pelo teu reino, pela tua justiça, Senhor. Nos levanta, Senhor, como exército segundo o teu coração, como homens e mulheres valorosos, Senhor, diante de ti, e nos capacita, Senhor, para que possamos cumprir com o nosso chamado aqui nesta terra. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.